Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de Química e nessa videoaula a gente vai tratar de um assunto que é muito importante, que são os nucleófilos e os eletrófilos. Nucleófilos e eletrófilos são substâncias que a gente estuda normalmente na química orgânica quando a gente está começando a estudar as reações orgânicas, beleza? Então, basicamente nós temos aqui uma definição escrita de nucleófilo e de eletrófilo, uma definição simples, tá? Direta. E aí eu vou explicar como que funcionam esses nucleófilos e como funcionam esses eletrófilos, tudo bem? Então vamos lá, ó. Nucleófilo é uma substância que atua como base de Lewis. Então, a primeira informação importante é que o nucleófilo ele atua como base de Lewis ao estabelecer uma ligação química com outra substância. Tá, até aí beleza. Mas o que faz uma base de Lewis? Lembrando que nós temos aí pelo menos três teorias mais famosas de ácido e base, que é a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis. Na teoria de Lewis, ele diz o seguinte, que uma base ela tende a doar um par de elétrons. Então você vai pensar aqui, ó, se eu tiver uma base, tá? Ela vai pegar um par de elétrons que ela tem e vai doar esse par de elétrons. Tudo bem? Então, quando ela faz uma doação de um par de elétrons, ela faz uma ligação com alguma substância que tem carência em elétrons, tá? Uma substância que normalmente é positiva. Nem sempre essa substância tem que ser positiva, tá? A outra substância que é a base do par de elétrons é o que a gente chama de ácido de Lewis. O ácido de Lewis é quem recebe o par de elétrons, tudo bem? Então, a gente sabe agora que o nucleófilo ele se comporta como uma base de Lewis. Isso daqui, então, a base ela é igual a um nucleófilo, que vai pegar um par de elétrons e vai fazer a doação desse par de elétrons para um ácido de Lewis ou para um eletrófilo, tudo bem? Então, porque a definição de eletrófilo diz o seguinte: eletrófilo é uma substância que atua como ácido de Lewis. Então, o eletrófilo ou ácido de Lewis, primeiro vou colocar aqui ó, um A, né, o de ácido de Lewis, ele que está recebendo a doação do par de elétrons da base de Lewis. Tudo bem? Então, o ácido de Lewis que recebe esse par de elétrons aqui. Ele pode ser uma substância que tenha carga positiva. Pode até não ter carga nenhuma, tá? Ele pode ser neutro também. Agora, aqui a gente não vai chamar ele de ácido, a gente vai chamar ele de eletrófilo, que se comporta como um ácido de Lewis. Tudo bem? Então, o nucleófilo vai pegar um par de elétrons e vai doar esse par de elétrons para um eletrófilo, que pode ser positivo ou pode não ter carga nenhuma, ou ele pode ser neutro. Tudo bem? Uma coisa que é importante, as pessoas gostam de pegar para decorar é o seguinte: nucleófilo é sempre negativo e eletrófilo é positivo. Cuidado, não é sempre. Tanto o nucleófilo quanto o eletrófilo eles podem não ter cargas, tá? Observem isso. Primeira coisa, vamos lá, nucleófilo. Se você vê uma substância que ela é negativa, ela não vai ser o eletrófilo. Aí é verdade, tá? O nucleófilo ele tem que ser negativo ou ele não vai ter carga nenhuma. Nucleófilo sem carga. Só que quando o nucleófilo ele não tem carga, ele tem que ter pelo menos um par de elétrons livre para que ele possa fazer a doação. Tudo bem? Ou ele vai fazer a doação do par de elétrons a mais que ele tem para ele ter essa carga negativa aqui, ou ele vai fazer uma doação de um par de elétrons que ele tem aí ao redor do símbolo, né, do seu elemento químico, tudo bem? Eu vou dar alguns exemplos para a gente. Já o eletrófilo, ou no caso do eletrófilo, ou ele vai ter uma carga positiva, eletrófilo com carga positiva, ou ele não vai ter nenhuma carga, tá? Só que no caso, o eletrófilo ele tem que receber um par de elétrons. Então o que ele tem que ter? Ele tem que ter algum orbital livre para que ele possa receber um par de elétrons, tudo bem? Quando ele tem um orbital livre, ele pode receber a doação do par de elétrons e atuar como um ácido de Lewis. Se ele não tiver nenhum orbital livre, ele não vai ter como agir como ácido de Lewis, porque ele não tem espaço para receber esse par de elétrons, tá bom? Agora, observe o seguinte. Nucleófilo é uma substância que atua como base de Lewis e o eletrófilo atua como o ácido de Lewis. Ou seja, para que eu tenha uma reação
de ácido com uma base, né? Eu preciso ter um para doar, que no caso é a base de Lewis ou o nucleófilo, e o outro para receber, que no caso é o ácido de Lewis ou eletrófilo. Então, sempre que houver um nucleófilo doando um par de elétrons, você vai ter que ter um eletrófilo recebendo esse par de elétrons. Tudo bem? Então, uma reação ela sempre vai ocorrer entre um nucleófilo e um eletrófilo, como está representado aqui. Tudo bem? Pode ser dessa forma, com um nucleófilo doando um par de elétrons. Pode ser um nucleófilo doando a carga negativa que ele tem, que é um par de elétrons a mais, certo? Ele pode estar doando para um eletrófilo que tem carga positiva, estabilizando a carga tanto do eletrófilo quanto do nucleófilo, beleza? Agora, o que significa a palavra nucleófilo, né? Nucleófilo, observem que núcleo vem de alguma coisa que é positiva, tá? Pensa no núcleo de um átomo. O núcleo de um átomo ele não é positivo, ele tem cargas positivas lá dentro, que são os prótons. O filo vem de amigo ou atração, afinidade, tudo bem? Então, nucleófilo é uma substância que ela tem atração por cargas positivas, ela tem atração por núcleos, tá? Então, um nucleófilo, observem aqui, ó, a gente tem um nucleófilo aqui. Ele não é negativo? Negativo ele não é atraído por cargas positivas? Então, o nucleófilo ele vai se atrair por eletrófilos. Nucleófilos gostam de cargas negativas. O eletrófilo é o contrário. O eletrófilo, embora tenha esse nome eletro, quando você olha assim, você pode pensar uma coisa negativa. Cuidado! Eletrófilo, ele gosta de coisas negativas. Ele se atrai por coisas negativas, ou seja, o eletrófilo é uma coisa positiva, tá? O pessoal confunde muito isso. Você fala eletrófilo, ele se atrai por coisas positivas. Opa, já confundiu, tá vendo? Eletrófilo, ele se atrai por elétrons, ele se atrai por coisas negativas. Se o eletrófilo, observem ele aqui, se ele se atrai por coisas negativas, ele tem que ser positivo. O nucleófilo se atrai por coisas que tem no núcleo, que são cargas positivas, então ele tem que ser negativo. Se ele não for negativo, ele tem que ter um par de elétrons que vai ser negativo, tá? Um par de elétrons, e vai doar esse par de elétrons negativo para aquele núcleo, beleza? Então tem que lembrar disso. Nucleófilo gosta de núcleo. Nucleófilo normalmente são substâncias negativas ou que têm um par de elétrons para doar. São a base de Lewis. Eletrófilo, agora esse caso aqui, ele gosta de elétrons, tá? Agora vamos dar exemplos de nucleófilos e exemplos de eletrófilos. Vamos começar pelos eletrófilos, tá? Lembrando, eletrófilo gosta de coisas negativas, tá? Recebe par de elétrons. Aqui temos o AlCl3, o ferro Cl3 e temos um aqui que está positivo, né? Que é o íon H+. Observem que aqui, ó, a AlCl3 e ferro Cl3 aqui, eles não têm carga, tá? Então, eles podem receber um par de elétrons, mas eles não têm carga. E eles são eletrófilos. Eles gostam de coisas negativas, tá bom? Alguns exemplos de nucleófilos. Ó, como exemplo de nucleófilos temos... olha, essa molécula aqui é engraçado. Vou colocar ela aqui pra gente, ó. Engraçado não, né? Mas eu vou mostrar um exemplo para vocês verem. A gente vai ter CH3, né? CH3... CH3 aqui embaixo. Vão estar todos ligados ao nitrogênio. O nitrogênio, vocês sabem que fazendo 3 ligações, ele ainda tem um par de elétrons livres, certo? Esse nitrogênio, ele está fazendo um número de ligações suficientes para ele completar ali a regra do octeto, né? Ele está com 8 elétrons agora na sua camada de valência. Só que mesmo assim, ele tem um par de elétrons livre aqui. Esse par de elétrons que ele vai usar para fazer um ataque, para atacar alguma substância. Ele vai doar esse par de elétrons. Se ele doa um par de elétrons, ele vai doar para uma substância que normalmente é o quê? Uma substância positiva. Ou uma substância que tenha orbitais com espaço vazio para receber esse par de elétrons.
Essa substância é o eletrófilo. O eletrófilo que gosta de par de elétrons vai receber o par de elétrons, e o nucleófilo, né, que é toda essa substância aqui, né, toda essa substância que gosta de coisas positivas, ele vai atacar um eletrófilo. Deu mais ou menos para entender? E aí eles vão se unir, beleza? Vão fazer uma ligação química a partir daí. Aqui a gente também tem o CH3OH, que é o metanol, né, um álcool. E aqui o caso, o oxigênio, ele tem 2 pares de elétrons livres, né? Vai usar um desses pares de elétrons para fazer um ataque, assim como o nitrogênio fez, beleza? Bom, pessoal, basicamente é isso. Pelo menos nessa videoaula eu vou deixar por aqui a discussão sobre o nucleófilo e eletrófilo, mas a gente vai começar a fazer algumas videoaulas sobre reações orgânicas. E fica muito mais interessante a gente ver os ataques, como as ligações são formadas, como que age o nucleófilo, como age o eletrófilo dentro das reações orgânicas, que é o que a gente vai fazer nas próximas videoaulas, beleza? Então, se você está estudando, sei lá, reação de substituição, reação de eliminação, reação de adição, né, nucleofílica, eletrofílica, a gente vai fazer o seguinte: nas próximas videoaulas eu vou estar mostrando como com o eletrófilo, como com o nucleófilo eles agem nesse tipo de reações, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Foi mais um tira dúvidas sobre o que são nucleófilos e o que são eletrófilos. Se vocês gostaram dessa videoaula, então deixa um gostei nesse vídeo, deixa um like, porque ajuda na recomendação do vídeo e ajuda um pouquinho na recomendação do canal. Se você gostou muito dessa videoaula, então divulgue ela nas suas redes sociais para que seus amigos possam conhecer o canal Estuda Mais, possam aprender um pouquinho aqui com os nossos conteúdos, tá bom? Então é isso daí, um forte abraço pessoal e até a nossa próxima videoaula.